Fala turma, vamos entrando aí. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aqui. O professor Luiz já tá entrando aqui. Deixa eu já chamar ele. Vamos chegando e vai enviando aí para quem que vocês acham que possa vir a ter interesse. Valeu! Chamando aqui o professor Luiz, já ele já vai entrar aí. Olá Luiz, boa noite, tudo bem meu amigo? Boa noite, tudo bom? Graças a Deus. E você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Consegue me ouvir bem? Consigo sim. Não, bom demais, cara, bom demais. Primeiramente, Luiz, agradecer você aí por ter aceito o convite, uma honra a gente ter você aqui no nosso canal, que vamos completar aí 1 ano e 4 meses aí. Você já fez uma live conosco. Então, é uma alegria muito grande você estar compartilhando aí o conhecimento que você teve lá na raiz, né, do conhecimento, que foi a Discovery Conference que teve sobre esse tema. Infelizmente, não deu para ir por causa dessa questão da pandemia. E é o tópico que você vem atuando há muito tempo, né, Luiz? Eu acho que a sua opinião aí ajuda muito, né, a esclarecer alguns pontos críticos, né, que às vezes a gente tem dúvidas. Então vai ser muito legal ter você aí discutindo esse tema conosco. E para começar, né, pessoal, para quem não conhece o Luiz, eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui. E o Luiz formou na Unesp de Botucatu, em zootecnia, depois foi fazer um estágio na Universidade do Wisconsin-Madison, e por lá ficou para fazer um mestrado, doutorado, trabalhou lá com o professor Randy Shaver, trabalhando muito nessa área de carboidratos, e depois ele foi para o Miner Institute como pós-doc, ficou como professor na Universidade da Flórida por um certo tempo, e hoje ele está na Universidade do Wisconsin-Madison. E eu tive o grande prazer aí de ser orientado dele, do professor Shaver, em 2014, trabalhando aí com silagem de milho, num projeto junto com eles, por um período de aproximadamente quase um ano. E vai ser muito legal, né, estar aqui nesse debate. E para começar, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, qual foi, assim, a sua impressão, né, desse capítulo aí de carboidratos, principalmente que a gente já pode dividir, assim, né, eu acho que seria legal a gente começar abordando, né, que 70% da dieta da vaca, aí, 70, 80% é carboidratos, então essa fração ela é muito importante, e dentro dessa parte aí a gente pode dividir os que se degradam mais rápido e os que degradam mais lento, né? E dentro dos que degradam mais rápido aí está o amido, os carboidratos solúveis, a fibra solúvel, os ácidos orgânicos que tem nos alimentos. E o que veio aí de novidade nesse primeiro, vamos supor assim, nessa primeira segregação aí, que são esses de degradação mais rápida? Primeiramente, obrigado pelo convite aí, uma satisfação. É sempre bom poder colaborar. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro antes da gente começar a responder as perguntas é que é muito importante que vocês entendam que o que a gente está passando aqui é a nossa opinião, né? E é importante que vocês leiam o livro do NRC, estudem o modelo para tirar suas próprias conclusões, né? Eu acredito que o que a gente vê às vezes muda a forma da gente entender os diferentes modelos, então eu sugiro que vocês estudem a fundo, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é que comparar com o NRC 2001 eu não acho que é um exercício útil, né? Porque a indústria não usa o NRC 2001 há muitos anos, né? A gente tem muita coisa que foi desenvolvida ao longo dos anos, que foi incorporado pela indústria, né? Então eu acho que o importante é a gente comparar o novo modelo com o que já está disponível para uso, né? Porque com certeza quando a gente compara o novo modelo com o NRC 2001, existem muitas melhoras, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas, na minha opinião, quando a gente compara carboidratos do novo modelo com o que a indústria já vem usando, eu acho que a gente deu alguns passos para trás, né? Infelizmente, né? Eu entendo o porquê é esse o caso, eu entendo porque o modelo foi feito dessa forma, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, porque alguma das coisas que estão sendo sugeridas, elas vão contra, né, algumas outras coisas que a gente tem visto disponíveis aí, né? Então, né, mas voltando à sua pergunta, né, eu acho que o mais importante que
o modelo trouxe para a gente é finalmente ter um valor de amido dentro das equações do NRC, né? Agora, vamos ser honestos, né? A gente tem valor de amido há uns 15 anos, né? É óbvio que amido Sim. é complicado, né? Mas, assim, quando a gente compara NRC com NRC, esse é o grande passo do carboidrato, sem dúvida alguma, né? Uma outra coisa que, na minha opinião, é muito importante é que a gente não vai mais utilizar o carboidrato não fibroso, né? O falar do CNF, né? E eu acho que isso é muito bom, né? Porque muitas vezes, quando a gente usa CNF, principalmente por causa da dificuldade em se analisar amido, a gente está ou subestimando ou superestimando alguns valores, né? Eu acho que o mais importante é que agora que a gente tem a separação do amido, né? Uma outra fração que veio junto com eu vou chamar eliminação do CNF, né? É essa matéria orgânica residual, né? E eu acho que esse é um valor muito interessante, porque engloba diferentes frações que a gente não consegue quantificar na maior parte do tempo, mas que a gente sabe que são muito digestíveis, né? Carboidratos solúveis em água, alguns ácidos orgânicos, pectina, entre outros, né? Incluindo coisas que a gente nem sabe que estão ali, provavelmente, né? Então, eu acho que isso realmente é muito importante. Eu acho que, se eu tivesse que escolher uma coisa no modelo que eu gostei, é essa mudança em particular. Entendi. Uma coisa também que eu achei, assim, eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque no modelo antigo a gente tinha o PAF, que era o fator de ajuste para processamento. Nessa versão, a priori não tem mais o PAF, mas eles botaram lá para você editar, né, talvez a digestibilidade do amido por ingrediente. Que você acha disso? No fundo ficou a mesma coisa que o PAF, ou você acha que tem uma base maior de estudos para chegar nesses números aí? Eu acho que isso também foi uma melhora, né? Eu não gosto do uso de fatores, né? Porque quando a gente está usando um fator específico, basicamente a gente está generalizando, né, uma categoria de ingrediente ou talvez de ingredientes, né? Então eu acho que você poder colocar uma digestibilidade de amido é muito importante. Eu não concordo 100% com a forma que foi colocada, né? Mas pelo menos, né, deixaram aberto para a gente colocar basicamente o valor que a gente quiser, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Quando foi inicialmente sugerido, né, para aqueles que seguem os pesquisadores que foram responsáveis pelo modelo, né, eles já vêm discutindo isso há muitos anos, né? E a primeira vez que a gente escutou a respeito do que ia acontecer eram fatores, né? Não eram esses valores que a gente viu. E a primeira reação que a gente tem quando vê que ia continuar com esses fatores é que não ia ser bom, né? Então, partindo desse princípio, eu acho que foi excelente, né? O que eu não gosto é que para cada ingrediente foi utilizado valores de dieta, né? Se é esse o caso, né, a gente deveria ter usado amido fecal, né? A grande crítica quanto ao amido fecal é que o valor de dieta não diz o valor do ingrediente, né? Aí a gente foi lá e utilizou o valor de dieta, né? Então eu acho que assim, né, já que você vai usar dieta, pelo menos a gente pode tentar medir e usar alguns valores diferentes, né? Então talvez seja uma potencial prática que a gente possa utilizar e ajustar os nossos valores para colocar, né, no NRC. Mas independente disso, né, os valores ali, exceto de silagem de milho, eles são baseados em revisões de literatura, né? Uma nossa, uma do professor Firkins, e ali tem muito dado, né? Então, eu estou confiante que as diferenças, né, iniciais que se tem ali vão pelo menos ajudar a gente a estimar a energia baseado em digestibilidade do amido, né? Agora, quando a gente compara com o que está sendo feito na indústria, né, na minha opinião, do ponto de vista de modelagem, a gente está dando um passo atrás, né? Eu não estou dizendo que o que está sendo feito na indústria é 100% correto, né? Mas hoje o que a gente vê os laboratórios comerciais fazendo é tentar estimar, né, uma taxa de degradação baseada no método in vitro, né? A razão disso não estar dentro do NRC é que o comitê acredita que o método in vitro de digestibilidade de amido não é bom o suficiente
né, para a gente conseguir simular o valor de digestibilidade em vivo, né? Mas quando a gente vê alguns valores de laboratório comercial, a gente vê que é bem interessante quando você usa equações para predizer esse KD e, consequentemente, digestibilidade ruminal e depois do trato total, os valores são interessantes, né? Tanto que a gente tem esses valores dentro do Feed Grain Evaluation, né, aqui da Universidade de Wisconsin, que há muitos anos tenta entender a digestibilidade de amido de diferentes ingredientes, né? Então eu acho que também é uma outra oportunidade de talvez tentar calcular esses valores e colocar como valor do trato total no lugar desses valores sugeridos, né? Que, de novo, né, como está aberto, eu acho que a gente pode colocar basicamente o que a gente quiser. Legal, Luiz. E assim, a gente fazendo uma abordagem, que silagem de milho é a forragem mais utilizada, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. E você teria alguma consideração para explorar um pouco dessa experiência que você tem tão grande em silagem de milho, né? E ainda não existe modelagem para isso, eu acho que um dia possa vir a ter. O que você indicaria para uma pessoa, assim, só para ter um norte, tá? Vamos pensar naquela classificação que ela é um pouco mais grosseira, né? Do KPS, abaixo de 50 ruim, 50, 70 tido como adequado, né? E acima de 70 é excelente. Eu sei que é um range aí bem grande, né? Mas assim, o que você daria um chute, talvez, de digestibilidade para a gente usar aqui, só para ter um norte? Eu sei que não é para usar o pé da letra, mas pelo menos para dar uma primeira direção para o pessoal. Sim, sim. Eu acho que eu até tenho uns valores calculados aqui que a gente pode tentar ver, né? Eu acho que essa tentativa de classificar a digestibilidade de amido baseado em processamento, na verdade, é uma das coisas disponíveis na Milk 2006, né, do professor Shaver, que foi por muitos anos utilizada como basicamente como um guia, né, de como quantificar a qualidade de silagem, né? Óbvio que as equações, muitas são baseadas no NRC 2001, algumas foram sendo alteradas ao longo dos anos, né? E o professor Shaver tinha um fator de correção, né? Mais recentemente, a gente viu um banco de dados, né, comparando basicamente o KPS com o amido fecal, e baseado nesses valores, até existem algumas equações que você pode utilizar, geradas por esses dados, e que eu vou antecipar para você. Com certeza elas não são perfeitas, né? E você pode usar alguns desses valores, né? Se você assumir que um KPS de, vamos dizer, 50, né, vai te trazer um amido fecal, vamos dizer que seja 5%, talvez 10%, né? E o 80 vai te trazer 3, né? Baseado no amido fecal, você consegue fazer essa correção, né? E basicamente ali você vai ter, se for 5, eu vou dizer para você que é 94% de digestibilidade do trato total, se for 10, é em torno de 88, né? Então você consegue usar esse tipo de equação para predizer isso, né? Eu, na verdade, estava tentando recriar essas equações do NRC hoje à tarde, mexendo junto com a Milk 2006, né? Eu acabei não conseguindo chegar nessa parte ainda, mas eu acho que esse que é o futuro, né? Tentar criar diferentes opções para calcular, para ver, e depois, obviamente, testar, né? Para ver o que realmente funciona, o que não funciona. É isso que eu sugeriria, né? Porque apesar de ter valor sugerido, né? Para muitas coisas não se tem dado específico de literatura, né? A gente teria que se basear em outras coisas, né? Por exemplo, né? Se você for parar para pensar em processamento, né, não existem mais tantos experimentos com processamento, né? Na época que o processamento era uma coisa nova, tiveram muitos experimentos, então se tinham alguns dados associados a isso, né? Depois, quando foram criados novos processadores, por exemplo, né, o Shredlet, né, aí a gente teve que rodar mais experimentos associados a isso, né? Você rodou um experimento aí no Brasil, tentando entender, né, para o milho brasileiro como é que isso funcionaria, né? Então esses são só alguns números que a gente poderia tentar utilizar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque esses são números de um experimento individual, né? E Claro. como todo experimento, né, existem diversos fatores além do que está sendo testado que está
influenciando. E essa é a minha maior crítica quanto aos valores que eles têm de disponibilidade de amido para silagem de milho, né, no NRC. Eles usaram basicamente um dos experimentos do professor Shaver, o que não me entendo errado, é um experimento sensacional, sugiro a leitura, né? É o Ball 97, né? Mas é um experimento, né? Existem outros dados na literatura que, na verdade, não mostram aquilo, né? E isso vem de alguém que acredita que aqueles dados são o mais próximo, né? Então, eu acho que a gente tem que criar outras formas para continuar melhorando o modelo. Muito legal essa parte do amido fecal, usar essa informação para estimar, né? Tem a equação que vocês criaram aí, né? Junto com o grupo do Shaver, com o Shane, e que pode ajudar isso aí para você fazer esse ajuste fino na dieta. Depois que você rodou a dieta, os animais comeram, fez o amido fecal e aí você tenta ajustar, porque, como você disse, né? Além de ter esse efeito do processamento, vai ter essa influência do tempo de fermentação, nível de inclusão de forragem, você tem outras fontes de amido também na dieta, né? Tudo isso afeta, né, esse contexto. Uma outra mudança que teve, né, Luiz, que a estimativa da síntese de proteína microbiana, ela agora não é mais baseada no NDT, né? Foi na digestibilidade de FDN e de amido. Que você achou disso? Qual foi sua leitura dessa nova equação? Eu acho importante... Sim. Eu acho muito importante adicionar diferentes equações relacionadas à digestibilidade, né? Porque no final das contas a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente usa valores tipo NDT, né? Ou TDN, né? Porque são equações sobre equações sobre equações, né? Então você vai acumulando o erro dessas diferentes predições, né? Então eu acho que é uma ferramenta interessante você colocar esses valores. Na verdade, eu estou um pouco surpreso com exatamente... né, como que os cálculos funcionam, né? Porque basicamente o que o professor Firkin sugeriu na palestra dele é que maior digestibilidade de amido não traz vantagem nenhuma, né, na proteína microbiana, porque é cancelado, porque você está descontando a digestibilidade de fibra, né? Eu tenho um pouco de dificuldade em acreditar nisso, né? Eu entendo que tem muitos experimentos e eu entendo o ponto que ele fez de que o mais importante sempre vai ser digestibilidade da matéria orgânica, né? Sem comparação, né? Mas me surpreende muito ver esse valor, porque muitas vezes quando a gente vê experimentos com maior digestibilidade de amido, a gente vê uma resposta muito forte em proteína do leite, né? Não só proteína do leite, assim como nitrogênio ureico no leite, né? E eu não consigo entender isso porque o nitrogênio ureico no leite realmente está mostrando uma melhor utilização da amônia no rumen, né, para proteína microbiana, né? Então o que eu não entendo é se a gente não tem dado suficiente para limpar um pouco melhor essas equações, né, ou se tem outras coisas acontecendo que talvez a gente ainda não tenha muita explicação para entender 100%, né? Mas eu acho que isso com certeza é um avanço, né? E eu acho que pelo menos a gente tem uma equação inicial para começar a mexer e gerar, óbvio, a gente tem que gerar mais dado para continuar melhorando, né? Sim, até para o pessoal aí, os nossos seguidores têm muitos alunos de graduação, né, Luiz? E às vezes eles não entendem isso, mas parte, assim, você que fez a meta-análise mostrou muito isso muito bem, né? Aumentando o teor de amina na dieta, cai a digestão da fibra, né? E isso tem um efeito, assim, que a gente sabe que bactérias com pH abaixo de 6, bactérias celulíticas, começam a ter dificuldade de crescer no rumen. Mas também teria algum outro efeito adicional da presença do nutriente amido, ou tem algo mais, assim, que pode explicar isso, ou a base é essa mesmo, da questão do pH? Eu acho que o pH é muito importante, né? Porque realmente, se você tiver altíssimas concentrações de amido e falta de fibra efetiva, você vai comprometer o rumen e, consequentemente, todo o resto, né? Mas eu acho que a nossa equação, né, da nossa meta-análise tem um fator de confundimento muito grande, né? Que é a presença de subprodutos fibrosos na dieta, né? O subproduto fibroso na dieta, ele tem uma digestibilidade de fibra muito superior à forragem, né? Então, naturalmente, se você aumenta FDN da dieta
com esse tipo de ingrediente, você está aumentando a digestibilidade da fibra. E normalmente quando você coloca mais desse ingrediente, você está tirando amido, né? Então não é simplesmente um fator do amido, né? Foi passado que é isso, né? Mas eu não concordo que é realmente isso, mesmo porque a gente rodou muitos experimentos substituindo amido por subproduto fibroso, e muda muito a eficiência da vaca. Então eu acho que tem mais do que simplesmente o fator do pH, né? Óbvio que as equações atuais não têm como corrigir para isso, né? E eu acho que ter um fator de desconto para isso é muito importante, né? Existem diversos experimentos que mostram que isso é real, né? Mesmo porque se a gente assumir que colocar mais amido vai simplesmente ser muito melhor, não vai dar certo, né? Porque não é a realidade, né? Tem que ter um fator de desconto, né? Mas não é só o pH, né? Eu acho que isso também é relacionado aos ingredientes que estão entrando na dieta para substituir amido. Então, legal você falar isso. A gente tem até lá o professor Marcos, na época que eu estava lá, foi até antes de eu entrar na graduação, fez alguns experimentos com polpa cítrica e mostrando que a polpa cai o pH mais que o amido. Claro que o amido mantém o pH baixo, né, por mais tempo, mas o pico de pH, assim, o mínimo, né, vamos pôr o ponto aí nadir, que eles chamam, da polpa foi até maior. Então, realmente, né, tem um efeito, você vê, a fibra, a polpa é pectina, né, fibra solúvel, também causando um efeito aí que pode prejudicar a digestão da fibra da forragem, né, vamos dizer assim, que é aquela fibra conceitual, no sentido que degrada lento e dentro do rumen, né. Não, legal, Luiz, bom demais. Eu acho assim, nessa parte aí de carboidratos, né, de degradação mais rápida, né, que gera energia para o animal, né. Você teria mais alguma consideração ou a gente pode passar para a parte de fibra fisicamente efetiva? Não, eu acho que a única outra consideração que eu acho que é muito importante fazer, né, é que para quem tiver a oportunidade de ler o modelo no futuro aí, né, você vai ver que na parte de ingestão tem um capítulo à parte, né, uma seção à parte discutindo a teoria da oxidação hepática, né? Mas o amido não entrou em nenhuma das equações de ingestão, né? E eu acho que isso é muito interessante porque mostra que talvez, né, ou essa teoria ela é focada em situações específicas, né, ou que a gente não tem dado suficiente para conseguir colocar isso no modelo, ou seja, precisamos de mais pesquisa, né? Mas o que me chama a atenção também é que quando você começa o capítulo de energia, tem um argumento muito forte dizendo que dietas com maior concentração de amido aumentam a ingestão, né? E eu acho que esse é um erro grosseiro, na verdade, que está no livro, porque na versão não corrigida do livro, vamos deixar bem claro, né? A gente não sabe o livro oficial, porque isso não é real, né? A gente tem diversos experimentos que mostram o contrário, né? Para vaca de meio de lactação, né? Vacas de altíssima produção, né? 50 quilos, né? Eu acho que o que eles quiseram dizer ali é que quando você tem mais amido e menos forragem, é isso que acontece. Porque se você for parar para pensar nos experimentos mudando a concentração de concentrado, a proporção de concentrado e volumoso, né? Essa é a resposta, né? E é isso que se tem demais na literatura, né? Algo que a gente tem que lembrar do modelo, né, que os pesquisadores deixaram bem claro durante a reunião, né, da Discovery Conference, foi que eles adicionaram informações ao modelo, né? Não começaram do zero, né? Então, todos esses experimentos que se tem há muitos anos, eles ainda estão ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse comentário, porque eu não acho que é real, né? E aí tem alguns fatores de desconto baseado nas nossas equações que parece ser real, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí, né? Beleza. Só mais um detalhe, muito legal essa colaboração sua aí, para quem vai ler a versão ainda não corrigida, para se atentar, né, a esses possíveis, porque ainda eles vão corrigir, provavelmente, mas muito legal essa curadoria aí do que você já leu, acho que vai agregar muito valor para a galera aqui. Um outro ponto, né, Luiz, que no NRC antigo, a gente tinha taxa de passagem diferente para forragem úmida, para forragem seca, para concentrado, e nesse parece que é só da dieta, né, ou se eu não entendi errado. Eu acho que é exatamente isso.
eu acho que nesse ponto específico existe muita discussão e controvérsia, né? Quando a gente pensa em diferentes modelos, né? Eles usam diferentes taxas de passagem, né? Eu acho interessante eles terem usado taxa de passagem da dieta, né? Porque isso muda a resposta de alguns ingredientes, né? E eu estou falando isso porque a taxa de passagem do milho é diferente da taxa de passagem da silagem de milho, por exemplo, né? Mas a gente está assumindo que o amido está passando igual. Se é esse o caso, né? É óbvio que existem algumas correções para isso no modelo, né? Mas eu acho isso... Essa, na verdade, é uma crítica que muitas pessoas tinham sobre o modelo de Cornell por muitos anos, né? E a crítica era que a taxa de passagem das dietas, elas sempre foram feitas via marcador, né? E de silagem, por exemplo, né? De forragem, e não era representativa das dietas, né? Por exemplo, né? Então, eu acho que essa é uma área que a gente vai ter que melhorar. Eu não sei te dizer se esse é o certo ou errado, né? Eu não tive a oportunidade ainda de tentar mexer com o modelo, né? Óbvio, o modelo não saiu ainda, mas a gente sabe algumas dessas equações há alguns anos, né? Então, eu acho que vai depender do que a gente testar aí no futuro para ter uma opinião melhor, né? Mas se os pesquisadores acharam que essa era a melhor opção, provavelmente era porque ou tinha mais dado para eles poderem gerar as equações, ou foi a equação que deu os melhores resultados quando comparando em vivo. Então, vou dar o benefício da dúvida aí para eles, né? E ver. Luiz, uma pergunta aqui do colega André, que essa aí a turma sempre quer saber, né? Como você é um especialista na área, eu sei que é difícil falar, né? A gente teve até na Discover Conference de amido, mas que a turma gosta de saber, talvez assim, para cada fase da lactação da vaca, talvez aí no pós-parto imediato, né? No primeiro terço, no segundo terço e no terço final de lactação. Você teria alguma recomendação, ou pelo menos um range aí de indicação para teor de amido na dieta? Existe isso? Quais são as suas considerações em relação a isso? Eu acho que existem diversos fatores que afetam essa decisão, né? O amido apenas não é suficiente, né? A maior experiência que a gente tem é com vaca em meio de lactação. Para vaca em meio de lactação, a minha preferência, não significa que é o valor correto, né? Seria em torno aí de 26, 27% de amido, né? Obviamente, eu vou ter aí uma dieta com pelo menos 20% de FDN vindo da forragem, né? E eu vou prestar bastante atenção aí no tamanho da partícula da fibra, né? Para ter certeza que as vacas vão estar ruminando, né? Aí tem outro fator que a gente tem que considerar, né? Que é quão digestivo é esse amido, né? As dietas que a gente tem formulado aqui, elas têm grão úmido, muito fino e bem fermentado, e milho seco, bem moído, extremamente fino, né? Então a gente usa meio a meio, né? Eu uso meio a meio, não significa que isso é o certo também, né? Então eu acho que quando a gente está tentando buscar um valor específico, a gente tem que levar em consideração esses outros fatores, né? Porque às vezes 30% de amido é pouco, né? Mas às vezes 25% é muito, né? E a gente tem que fazer esse balanço baseado nos outros fatores, né? Quando a gente olha começo e final de lactação, né? Teoricamente, né, existem alguns outros aspectos que sugeririam, né, que, por exemplo, no final de lactação você tenha como reduzir o amido, né? Bom, o final da lactação das vacas aqui do nosso rebanho é 40 quilos, né? Então não é tão simples assim, né? Eu recebi um comentário uma vez num manuscrito que dizia assim: existe muito dado com vaca em final de lactação. Existe. Mas esses dados são bem antigos e não representam o que a gente tem hoje, né? Obviamente, existem alguns outros trabalhos que têm vacas variando, né, em dias em lactação, que podem ajudar a gente a entender, mas não tomar a decisão 100%, né? No começo de lactação é muito controverso, né? E eu entendo os comentários que foram feitos na reunião
do Discover Conference, porque muitos dados não estão publicados, né, a respeito. Né? Se você pegar os dados da Michigan State, né, do professor Mike Allen, muito amido e amido digestível é um problema, né? E eu não discordo dele, né? Se você estiver saindo de uma vaca de transição que vem de uma dieta de baixa energia, e se colocar muito amido e amido de grão úmido extremamente digestível, isso vai ser um problema. A vaca vai entrar em acidose, né? E aí vai causar todos os outros problemas que a gente sabe. Mas existem experimentos que mostram que você consegue colocar altos teores de amido, alto, assim, 25%, né? Às vezes 27%, né? E não tem problema, às vezes é até melhor, porque você está ajudando com o balanço energético, né? Eu acho que o grande problema que a gente tem é que a gente ainda não entende 100% o balanço energético nessa fase da lactação em relação ao amido e em relação ao amido e os outros nutrientes influenciando o amido daquela dieta, né? Falta pesquisa com isso, essa que é a grande realidade, né? E eu acho que é até por causa disso que eles não conseguiram, né, colocar uma recomendação mais específica no modelo, né? Então, do meu ponto de vista, eles estão certos em colocar que não se tem bem definido, né? Ok. Para finalizar, né, só mais duas perguntas e aí a gente vai para a fibra. Time point, assim, tempo de incubação in vitro para amido é 7 horas e o amido degradável, ele é calculado que alguns técnicos usam como teor de amido que você tem na sua dieta vezes essa digestibilidade? Não, bom, sim e não, né? Sim, eu utilizo 7 horas, a indústria aqui utiliza 7 horas. Existem alguns outros tempos de incubação que estão sendo testados, né? Por exemplo, alguns laboratórios comerciais oferecem 3 horas, né? O in vitro 3 horas é inútil, né? E pode até ser que fosse um número melhor, mas o grande problema, né, a gente que roda muito in vitro no laboratório vê uma variação muito grande nesse tempo, né? Às vezes você tem uma digestibilidade que é tão alta quanto 7 horas, às vezes não tem digestibilidade nenhuma, e às vezes é na mesma rodada, né? Então é muito difícil trabalhar com esse valor, né? Então eu não sugiro, né? Até a gente ter um método que é 100%, vou dizer, seguro, né? Para a gente conseguir medir a tempos mais curtos, eu não utilizaria. Então, 7 horas, na minha opinião, ainda é o melhor. Eu acho que varia muito de técnico para técnico o que o pessoal usa, né? Alguns laboratórios comerciais têm calculado taxa de degradação baseado nesse valor e, a partir daí, feito cálculos, né? Usando outras equações. Alguns técnicos usam isso, outros não, mas eu acho que seria um bom começo, né? A partir daí, né? Lembrando sempre que o in vitro, ele não necessariamente representa a digestibilidade ruminal ou do trato total, né? E até por isso que não está no NRC, né? Porque não se conseguiu fazer uma relação, né? Então a gente tem que sempre tentar fazer o melhor possível baseado nesses valores, mas lembrando sempre que não necessariamente representa o valor real da vaca. Sim. Na parte de fibra, né, Luiz, só fazendo um breve histórico aí, conforme eu disse, né, tem alguns estudantes aqui que estão no início aí dos estudos em nutrição, e que é legal fazer esse timeline. A gente começou, né, a estudar a exigência de fibra para vaca, e aí fibra conceitualmente aquela que ocupa um espaço no rumen e lenta degradação. Talvez nos primórdios aí da nutrição, né, que começou a discutir isso, a gente discutia inclusão de forragem, enquanto não existia o FDN, né? A proporção de forragem na dieta foi o primeiro método para tentar incluir essa fibra, que ela tem uma importância muito grande, porque vai gerar motilidade ruminal, isso melhora a absorção dos AGVs, gera ruminação, né? Isso é muito importante para a produção de saliva, que tem os tampões que vão ajudar a tamponar o pH do rumen, e também retém, né, os concentrados por um certo tempo no rumen, formando um médio ruminal. E daí veio o advento, né, o Van Sust criou a análise de FDN, né, e aí no NRC 89 eles já começaram a descrever isso melhor, né, o FDN, a fibra indetergente neutro, né, pessoal, que descreve a camada parede celular, né, o intuito foi esse,
que tem uma degradação mais lenta, e aí ele começou a ter uma exigência de FDN, né? 25% de FDN total e uma parte vindo da forragem, né? Essa era a exigência. E aí viu-se que tinha necessidade de incluir também a questão do tamanho de partícula, né? Era um defeito desse método, e o Mertens começou, o Dave Mertens começou algumas pesquisas, tem um artigo dele em 97, criando esse conceito aí de... Primeiro, eu acho que ele criou o conceito de growth rate value, né? E depois a gente foi o artigo dele, eu acho que em 93 e 97 veio o conceito de fibra fisicamente efetiva, né? E aí alguns autores recentemente, recente não, já tem um tempinho, né? O Zebelli fez uma revisão sobre isso aí. Aí com o advento das peneiras, né, da Penn State, permitiu-se, né, tentar calcular isso a campo, que antes era só no laboratório, com o jogo de peneiras no Mertens, e aí veio a Penn State para a gente estimar isso aí. Aí, só também aproveitar aí também o tanto de conhecimento que você tem nessa área, o que você poderia também, é mais ou menos isso, né, esse histórico. Com certeza, eu acho que mesmo nesse histórico não se existe um consenso dentro da comunidade científica, né? Inicialmente, quando foi criado, né, o fator de fibra efetiva e depois com o FDN, né, primeiro em 87, depois em 97, né, os diferentes artigos do professor Mertens, tentaram mostrar para a gente esses fatores baseados em, normalmente, resposta da vaca, né? Primeiro gordura, depois pH, né? Mas o grande problema é que não se existe um consenso em como medir a fibra efetiva, né? A fibra fisicamente efetiva, né, que basicamente seria o jogo de peneiras do Rotep Shaker, que é similar ao que a gente usa para fazer o KPS, né? 1,18 milímetros vezes o FDN, né, acima daquela peneira, seria o valor considerado ideal pelo professor Mertens, né? Ao mesmo tempo, né, a gente tem que lembrar que esse é um método laboratorial, né? A gente teria que mandar para algum lugar, fazer, analisar. E aí foi desenvolvido também há muitos anos, né, o jogo de peneiras da Penn State, né, que na minha opinião é necessário para todo nutricionista, né? Ajuda muito, né, para diferentes fatores, né? Mas quando a gente tenta entender como que esse jogo de peneiras afeta fibra efetiva, né, existe muita dificuldade, né? Cada pessoa faz de uma forma, cada pessoa tem sua força, né, que é aplicada às peneiras, e consequentemente muda a passagem das partículas, né? E aí quando a gente vai para o ponto de vista da pesquisa, né, muita pesquisa existiu multiplicando a proporção de material acima da peneira, ou 8, ou 1,18, independente do que você quiser usar, né, pelo FDN da dieta. Esse número não é real, né? Eu acho que esse é o único consenso que se tem, né? Os pesquisadores vão concordar que esse número não é real, né? Se tiver casca de soja, polpa cítrica, caroço de algodão, qualquer coisa na peneira de 8, né, não significa que esse material está realmente sendo efetivo para gerar ruminação, né? Normalmente não é, né? Então esse é um erro, né? E baseado nesse problema, o NRC tentou solucionar utilizando apenas dietas que tinham distribuição de partícula baseado na matéria seca, né? Que é melhor do que na matéria natural. Mas também não tinha valor suficiente de FDN medido acima dessas peneiras para se criar a equação, né? Mas aí eles tentaram utilizar isso em combinação com outros fatores, né? Por exemplo, amido, né, para gerar essas recomendações desse, vou dizer, esse fator de ajustamento físico, né? Como vocês estão chamando isso aí no Brasil, esse PANDF? Não, não sei se a tradução está certa, né? Que é a fibra fisicamente efetiva ajustada. Alguma coisa só assim. Que a recomendação final que a gente tem é o quê? O quanto que você tem que ter na peneira de 8. Não tem nada a ver com FDN, assim, né? Vamos dizer, a recomendação é o quê? A proporção que você tem na peneira de 8 da dieta. E um número estimado da ruminação que teria que dar, né? Assim,
Então, assim, não é FDN, vamos dizer assim, né? Eu acho que a recomendação teria que ser só isso, a proporção da peneira que ficou retida na peneira de 8. Esse foi o meu entendimento, pelo menos. Mas seu entendimento está certo, é isso que eles estão sugerindo, né? É. Tem que Aqui, testar para ver, né, Luiz? eu acho que não precisa testar. Tá, vamos ser honestos, né? Esse artigo está publicado há 5 anos, né? Foi publicado em 2016? Não, 2017, 4 anos, né? Sabe quantas pessoas estão usando isso no campo? Eu não conheço ninguém. Quase ninguém. Uhum, uhum. Né? Ou seja, a gente já tem essa informação há anos, né? Ninguém conseguiu utilizar ainda, né? A ideia por trás, na minha opinião, é muito boa, né? Você está colocando tamanho de partícula, você está Sim, colocando porcentagem de forragem na dieta, né? Concentração de amido, né? Ou seja, você está pegando os fatores que realmente afetam isso, né? Mas aí você está gerando um número que é muito difícil você conseguir, né? Eu vou ficar mexendo dieta até eu conseguir bater atingir. na Penn State aquele valor de caixa de 8? Eu não vou fazer isso, né? Uhum. Mesmo Eu porque a acho gente nem que. sabe se é o valor correto, né? Uhum. Com certeza. Eu vi aqui, pelo menos no aplicativo que eu entrei, são mais de 12 itens, né? E tem até uma consideração, se você estiver usando caroço de algodão, casca, ou farelo de caroço de algodão, estava lá, Whole Cotton Seed Meal, então acho que é farelo de caroço de algodão, ou farelo de algodão, talvez, não sei. Ah, Então, são muitos itens, e isso aí que da dieta, tem o peso vivo do animal que entrou também, mas tem essa questão que você falou, né? Isso aqui são características da dieta, e aí entra muitas coisas de manejo, né? Tempo de mistura de vagão, tipo de vagão, se usa fresa, não usa, né? Então, realmente ficou mais complexo, né? Foi todo mundo teve dificuldade de entender esse número, né? Entrou essa peneira de 19, que é também um item que é incluído, e é uma peneira que a gente sabe que é o que gera seleção, né? Na peneira 19, na de 8 a gente sabe o que, que tem, né? É de 8 e 19. De acima de 19 você não tem noção da homogeneidade não. das partículas. Então é sempre um desafio, né? Eu acho que o grande problema é que você está assumindo que aquele valor vai ser consumido sabendo que ele provavelmente não vai, né? É esse que é o Sim. problema, né? Viés, né? Você tentou mudar o teor de proteína da dieta para ver o que acontece com ruminação? Não vi, não. Não vi, Então não. tá bom. Então depois você Mas, tenta fazer isso, aí você me conta se você acha que está certo. Assim, para ser claro, né? Eu estou criticando, mas os autores sabiam que isso era um problema porque não tem dado, né? Essa que é a grande uhum. realidade, né? Nós, pesquisadores, com todo respeito, né? Fomos preguiçosos e não reportamos o tamanho de partícula baseado na matéria seca, né? Isso não permitiu que se tivesse melhores equações, né? É isso que a gente tem que lembrar, né? Com o que existe disponível, isso foi o melhor possível, né? Mas aí o meu problema com isso é que para muitas outras coisas a gente também tinha alguns dados disponíveis e não foram feitos, né? Porque esse pode ser feito, né? Sim. Então eu acho que é esse o problema que eu tenho, né? Com esse fator, né? Eu espero que eles me provem errado e que a gente consiga utilizar de uma forma melhor do que eu estou assumindo que a gente vai conseguir, né? Ou, né, que alguém tenha alguma ideia aí brilhante que resolva o problema, talvez usando esse mesmo raciocínio que eles tiveram e crie alguma coisa que seja prático e ao mesmo tempo replicável em laboratório ou na fazenda, né? Legal, Luiz. Eles também fizeram, né? Tem um lá que eles chamou de Approach One, abordagem 1, né? Que eles meio que replicaram o que tinha no NRC antigo, que era assim, uma tabelinha que você tem mínimo de FDN de forragem, mínimo de FDN total, e aí antes era CNF, agora virou amido, né? E é uma tentativa aí, talvez até de aplicar a fibra também efetiva, quimicamente efetiva, né, que é a que talvez esteja dentro dos subprodutos fibrosos, que não gera ruminação, mas acaba que a fermentação da casquinha de soja ela é menos agressiva para o animal, ela consegue manter gordura do leite mais eficaz em relação ao amido, algo nesse sentido, né? Com certeza. Falar da tabelinha do bom senso, né? Se está Uhum, indo para uma direção muito baixa de forragem,
você assume que vai ter problema. Muito alto de amido, você assume que vai ter problema, né? Faz sentido, Sim. né? Na minha cabeça, pelo menos, faz todo sentido, né? Essa recomendação dessa forma, né? Talvez não seja o ideal, baseado no que muitos esperavam, né? Mas eu acho que é o que os técnicos já fazem no campo, no dia a dia, né? Eles prestam atenção no que eles têm de forragem, prestam atenção no tamanho de partícula da forragem, prestam atenção na digestibilidade da fonte de amido que eles estão oferecendo, quais os outros ingredientes na dieta, né? Qual o potencial de seleção, e aí toma a decisão, né? Basicamente o que está acontecendo o modelo não vai estar tomando a decisão por você. Está te falando quais são os fatores que você tem que usar para tomar essa decisão, mas fica por sua conta, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Que essa parte Uhum. do livro vai estar te dizendo sem te dizer isso, né? Com certeza, com certeza. Luiz, assim, eu ia aproveitar, assim, talvez, o que você tem recomendado da parte de fibra, da sua experiência, fora NRC, que eu acho que é legal, porque às vezes o NRC não pode pôr aqui, porque não tem uma base, né? Igual eles falaram muito lá. Cara, a gente precisa de experimento, muito experimento para a gente poder pôr no livro. Mas você, Luiz, o que você gosta na parte de carboidratos fibrosos? Quais são as métricas que você assim, usa para dar segurança para essa vaca não ter acidose e ter uma condição legal aí durante a lactação? Eu presto muita atenção em FDN da forragem, né? Eu tinha falado mais cedo que eu gosto do número de 20%, pelo menos, né, de FDN vindo da forragem, né? Eu acho que esse é muito importante porque, na teoria, é esse o FDN que segura a ruminação, né? Porque, teoricamente, é um Uhum. FDN menos digestível e, obviamente, eu tento prestar atenção no tamanho de partícula, né? Eu não sigo à risca os valores da Penn State, mas eu uso como uma base inicial, né? E aí depois eu tento focar no que eu tenho disponível dos outros valores, né? Aí depois eu Uhum. olho quais são minhas fontes de amido, né? Eu tenho que tomar cuidado se minhas fontes de amido são silagem de milho e grão úmido apenas, né? Porque ambos fermentados e ambos de altíssima digestibilidade, né? E a partir daí a gente tenta tomar a decisão, né? É, eu cada vez mais eu acredito que a gente nunca vai achar aquele número mágico, né? Todos nós queremos achar esse número, mas a gente não vai achar, eu acho, né? Eu acho que cabe a cada um de nós entender o manejo de cada fazenda e a partir daí manipular a dieta da forma que funcionaria melhor, né? Mesmo porque a gente tem que lembrar, né, que existem manejos nutricionais que afetam como o animal vai utilizar essas dietas, né? Por exemplo, o professor Rick Grant, ele tem um experimento que mostrava que superlotação, né, faz com que as dietas que têm baixa fibra efetiva sejam mais perigosas, né, ou mais propensas a causar acidose ruminal do que num ambiente que você não tem superlotação, né? Por exemplo, né, esse é um dos manejos que a gente sabe, né? Então a gente Uhum. também tem que usar isso como um critério, né? O grande problema não existe experimento, né? É suficiente para se gerar um modelo, é isso que eu estou dizendo, né? Com Então, certeza. então eu acho que vai ficar ainda aí a critério do bom senso e cada vez mais o critério da vivência, né? Quanto mais você tem vivência, mais prática você vai acumulando aí, você vai baseando sua dieta nisso, né? Acredito que os nutricionistas mais velhos aí que estiverem assistindo vão concordar que eles formulam dieta melhor hoje do que talvez há 10 anos atrás, né? E não só por Uhum. causa dos modelos, né? Uma outra coisa, Gustavo, que eu acho que foi discutido e que algumas pessoas gostariam de ver nesse modelo, mas que eu entendo também o porquê não está, é o FDN indigestível, né? Uhum. Uhum. E, e eu concordo plenamente, agora eu não me lembro quem que fez o comentário, eu acho que foi o professor Bill Wise, de que não tem dado suficiente, né? E, infelizmente, a maior parte dos dados são da parte nordeste dos Estados Unidos, né? Nova York, principalmente, né? Uhum. E não representa necessariamente os diferentes tipos de dieta, né? Então, eu acho que essa é parte da razão do porquê que não está ali, né? Mas eu vou antecipar para Uhum. você que eu realmente acredito que o FDN indigestível é melhor que a lignina, né? Do meu ponto de Uhum. vista, porque eu tenho que rodar menos vezes no laboratório, claro, né? Mas eu também, mas eu acho que é um número muito importante para a gente estimar Uhum. FDN potencialmente digestível.
Com certeza. E eu acho que abre a possibilidade para a gente raciocinar e utilizar diferentes modelos baseado nesse número, né? Novamente, eles não tinham dado o suficiente para colocar isso, né? Não sei se eles colocariam se tivesse, mas acredito que seja a razão disso não estar ali, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente vai estar se afastando de medir lignina, né? Pelo menos essa é a minha impressão. E o modelo deu essas duas opções, né? Assim, você estimar igual no antigo, com lignina, e a densidade FDN, eles mostraram lá no livro, o dado da Fernanda, de 48 horas, para você pôr de 48. E você acha que a não inclusão do TT-FDND foi por causa de ser um método que tinha patente ou nada a ver em relação a isso? Eu não sei, eu não me recordo de ter ouvido eles colocarem nenhum comentário durante a apresentação sobre o TT-ND-FD. Talvez seja patente, né, o que limitaria a oportunidade das pessoas analisarem no laboratório de interesse, né? Mas na grande realidade também, se for parar para pensar, não tem dado, né? O professor Combes gerou diversos experimentos, né, com o TT-ND-FD, né? E por mais que, na minha opinião, seja um método muito bom, muito legal, né? Você não consegue incorporar um banco de dados grande o suficiente para gerar várias equações, né? Então eu acho que talvez ali seja uma combinação, mas eu não sei te dizer exatamente qual seria a razão. Não, beleza. Luiz, caminhando mais para o fim aqui, e eu queria até te perguntar, porque até lá no livro tem esse termo, eu já vi sendo usado, talvez você consiga traduzir ele para nós aqui, que é o slug feeding. Isso é seleção? Não. Não é? Não, slug feeding é aquela vaca com fome que vai chegar no coxo e vai comer sem dó. Ela vai, o slug feeding é basicamente ela vai estar engolindo sem mastigar. Tá? É isso que o slug feeding é, né? Então, toda vez que você vê um artigo se referindo a isso, é porque existem vacas, né, que por qualquer razão, normalmente por causa de competição em coxo, né, a hora que ela tiver a oportunidade de comer, ela vai comer o máximo que ela conseguir, né? Por exemplo, há alguns anos atrás, nós rodamos um experimento focado em fisiologia, né, não em nutrição, mas restringindo, né, a quantidade de comida das vacas, né? O dia que a gente colocava a comida de volta no 100%, né, do que a vaca poderia comer, né, aquela comida que normalmente ela come em 24 horas, ela comia em, às vezes, 30 minutos, né, dependendo do grau de restrição. Né? Isso é o slug feeding. Né? Então... Ah, beleza. Não, show de bola. Isso é uma dúvida que eu tinha e a gente não acha a tradução e é legal. Obrigado aí por ter explicado. Luiz, obrigado, cara. Foi fantástico a live. Eu acho que esclareceu muita coisa para a galera aqui. Eu gostaria do pessoal, quem quer seguir um conteúdo de ponta, o Luiz tem esse Instagram dele aí, que ele sempre posta as pesquisas que ele tem feito lá, e ele tem o zelo, né? Parabenizar você publicamente aqui, de pôr em inglês, a legenda em inglês e em português, para quem tem, talvez, ainda não domina a língua. Então, né, Luiz? Fala um pouquinho do seu perfil, qual que é o intuito dele, né? Um pouco divulgar pesquisa, né? Não, com certeza, obrigado. Fico feliz que você tenha gostado aí. Hoje o nosso perfil tem 3 focos, né? Primeiro é educacional, treinar meus alunos a fazer extensão, né? Então, na verdade, tudo que vocês vê, infelizmente vocês têm que ver minha foto aí, né? A gente está tentando criar um logo aí para melhorar isso, né? Mas os meus alunos, eles escrevem esses diferentes textos, né? Obviamente a gente corrige, discute, né? É um exercício de grupo. E aí a gente tenta trazer para vocês não só o que a gente está fazendo de pesquisa, mas algumas outras coisas que a gente tem visto no campo aqui, né? Também tem um fator de extensão, né? Não só dividir o que a gente tem feito, mas também colocar diferentes anúncios, né? Por exemplo, quando o programa de extensão nosso aqui vai fazer alguma palestra online, algo do tipo, mesmo que não seja nosso, né? A gente faz isso também. Né? E por último, né, essa eu acho que é uma das formas que a gente tem aí de tentar interagir um pouco aí com a indústria aí no Brasil, né? De longe, infelizmente, às vezes fica difícil, né? Poder interagir o suficiente. Então essas são algumas das coisas aí que a gente tem buscado aí com esse perfil.
Não, show de bola. Parabenizo aí, que eu sempre tenho, eu sigo e acompanho bastante, muita informação de ponta. E é isso. Obrigado aí pela live. Tenha uma boa noite. Aproveitar aqui o momento que está a galera aqui. Estamos sorteando esse boné aqui do Tracking. A gente vai sortear aí no final dessas conjunto de lives que a gente vai continuar fazendo. É só marcar 3 pessoas aí que deveriam ter assistido essa bela live aqui sobre carboidratos e compartilhar o nosso anúncio aí no seu Stories, marcando a gente para a próxima live que vai ser nessa quinta, né, sobre exigência de bezerras e novilhas. Tá bom? Obrigado aí, Luiz, mais uma vez. Fica com Deus. Precisando, estão nas ordens. Valeu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais. Valeu, então. Um abração. Abraço, até mais.